nosso convidado hoje no podcast da Alesp é um parlamentar da região de Mogi das Cruzes, que já se elegeu vereador na Câmara da cidade por 4 mandatos e aqui na casa, na Assembleia Legislativa no Palácio 9 de Julho, realiza-se neste e cumpre o 3º mandato. Obrigada, seja bem-vindo. É uma satisfação poder participar, né, desse que é um espaço muito importante para a gente falar um pouco, né, do nosso trabalho, da nossa atuação parlamentar, do nosso dia a dia como deputado estadual. Estou à disposição e vamos lá, vamos conversar aí sobre vários assuntos. Deputado Marcos Damasio, do PL, o que o senhor vai fazer de diferente nesse? Qual a diferença que o senhor vai fazer nesse mandato? Bom, veja bem, cada mandato que se inicia, não é, traz consigo uma expectativa de mudança. Nós temos aí um novo governo, um novo governador. Os contatos que eu tive com o governador Tarcísio me parece uma pessoa muito focada em modernidade, em mudanças na estrutura administrativa da máquina do estado de São Paulo. Fala-se muito em eficiência, tornar o estado mais ágil. Enfim, são desafios que nós vamos estar enfrentando e como parlamentar aqui na Assembleia, nós vamos estar muito antenados, né, com essas novas ideias, com essas novas propostas. Então a nossa postura vai depender muito também das ações do governo, né? Eu sou um deputado municipalista, eu percorro várias regiões do estado de São Paulo, tenho tido a oportunidade de auxiliar em torno aí de 120 municípios, com recursos, com emendas parlamentares, intermediando agendas, reuniões, e vou continuar nessa postura, né? Os municípios, eles precisam ter voz, os municípios precisam ter representatividade junto ao governo do estado, e eu tenho sido essa ponte, eu tenho sido esse interlocutor, esse porta-voz dos municípios, né? Pretendo continuar esse trabalho, acho que ele é muito importante, é um trabalho de resultados, porque quando você manda um recurso, quando você realiza uma obra, quando você manda uma ambulância, quando você faz investimento na área da saúde, quando você ajuda uma Santa Casa, principalmente do interior, de municípios pequenos, isso tem assim uma importância, um significado muito grande, porque é benefício que chega diretamente na população. Porque eu digo que o povo mora no município, né? Mora na cidade, e o governo do estado é que tem mais recursos para investir. Cidades pequenas, cidades que não têm arrecadação, cidades que não têm poder de investimento, depende muito do estado. E quem não é visto não é lembrado, quem não tem voz não é atendido. Eu pretendo, né, como parlamentar, continuar com esse meu trabalho. Ele tem dado bons frutos, bons resultados. Eu tenho tido aí a satisfação, como eu disse, de ajudar muitas cidades. Então essa minha postura de municipalista eu vou continuar mantendo. E vamos aguardar, não é? Nós temos aí, como eu disse, um governador que pensa diferente. O estado de São Paulo foi comandado pelo PSDB durante cerca de 30 anos, foi uma sucessão de governadores do PSDB, e nós temos aí uma nova proposta. O Tarcísio é uma pessoa, é um tocador de obras, né? Uma pessoa que tem assim um preparo muito grande. Eu estou muito confiante, muito otimista. Eu espero que nós consigamos realmente trazer mudanças significativas para o estado de São Paulo e que essas mudanças possam beneficiar o povo paulista. Tem deputado dizendo que nessa gestão do Tarcísio é menos cafezinho e mais projeto, é verdade? Olha, menos networking. Essa é a impressão que se passa, não é? Nós estamos no início, como eu disse, o primeiro semestre está se encerrando, e começo de governo, transição, até você implantar uma nova filosofia, uma nova maneira, né, de gerir o estado. É uma equipe totalmente nova, muito técnica, muita gente veio de Brasília, veio de outros estados, então a gente já esperava, né, que esse primeiro semestre fosse um pouco travado, não é? Existe já uma inquietação muito grande, porque a gente quer fazer as coisas acontecerem, não é? Os prefeitos estão aí ansiosos, nós parlamentares também estamos ansiosos, o tempo é cruel, o tempo passa muito rápido, o primeiro semestre já foi praticamente, não é? E eu tenho certeza que nós não vamos ter um segundo semestre tão travado como nós tivemos nesse primeiro semestre, né? Poucos projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa, tanto por parte dos deputados
deputados como por parte do próprio governador. O governador Tarcísio aprovou praticamente 4 projetos aqui na Assembleia, projetos importantes, não é? Projetos que foram aprovados por unanimidade, porque são do interesse do povo, e nós achamos que entendemos que com certeza o segundo semestre vai ter um outro ritmo, uma nova dinâmica, e eu estou aí, como eu disse, muito esperançoso, otimista. Acho que São Paulo está em boas mãos, acho que nós temos um governador muito bem intencionado, muito atualizado, muito competente e que montou uma equipe técnica e tem tudo para dar certo. São Paulo é a maior arrecadação do país, São Paulo é um país dentro do Brasil, né? São Paulo tem que ser protagonista do desenvolvimento, do crescimento econômico, da geração de emprego. Então eu estou muito otimista, eu acho que o segundo semestre vai ser muito bom e eu acho que o povo de São Paulo vai ser o grande beneficiado com tudo isso. Interessante quando o senhor fala do tempo. Agora, na próxima legislatura, a posse dos deputados será em janeiro e não mais em março, datando antes, até então, 6 meses de quando se tornou eleito até assumir. Como é que o senhor vê essa mudança? Não, eu acho que isso vai ajudar muito, porque atrapalha bastante, né? Você tem um novo governador que toma posse dia 1º de janeiro, com um parlamento que vai sair em março. E isso atrapalha, porque a gente perde janeiro, inclusive é mês de recesso, perde o mês de fevereiro e praticamente o mês de março. O primeiro trimestre ele acaba não acontecendo praticamente nada, porque o próprio governador, não é, fica esperando a chegada dos novos deputados que foram eleitos. Isso precisava ser corrigido, isso já vinha acontecendo há muito tempo aqui no estado de São Paulo. Eu acho que o ideal realmente são os novos deputados tomarem posse com o novo governador, porque aí a equipe já começa a se entender logo no início do ano. Então eu acho que vai ser uma mudança bastante benéfica. Na minha opinião, é a correção de um erro, porque vem realmente prejudicando muito, né, a administração. Então tomar posse junto com o governador, eu acho que é o ideal. Até porque os deputados que não foram reeleitos acabam também... Ficam desestimulados. Sim. Praticamente nem comparece, né, na Assembleia. Então fica esse primeiro trimestre um período assim muito inócuo, improdutivo, e não tem razão de ser, não é? Então nós precisávamos corrigir isso. Até essa correção veio tarde demais, mas ela aconteceu. Acho que para a próxima legislatura nós não teremos mais esse entrave, porque ele atrapalha bastante. Deputado, retomando o número que o senhor trouxe, de aproximadamente 120 municípios que o senhor ajuda, são apenas na região de Mogi? Como é que o senhor... Não, moro na cidade de Mogi das Cruzes, moro em Mogi das Cruzes há 57 anos, né? Mas a minha atuação não só é na cidade, como na região do Alto Tietê, porque Mogi das Cruzes é um dos municípios que compõem a região do Alto Tietê, mas eu tenho uma atuação muito grande, muito próxima no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é outra região extremamente importante para o estado de São Paulo, é composta por 39 cidades, eu tenho uma atuação praticamente em todo o Vale do Paraíba, Alto Tietê, interior de São Paulo, regiões importantes como a região de Campinas, a região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, a região de São José do Rio Preto. E todos os pequenos municípios no entorno. Pequenos municípios, porque nós temos 645 cidades e 85% dessas cidades são municípios pequenos, municípios que têm 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, que não têm arrecadação, como eu disse, né, que não têm recurso para comprar um equipamento, para comprar um maquinário, para realizar uma obra. Eles precisam de parceria, não é? E eu tenho sido parceiro, tenho tido aí a possibilidade de auxiliar em torno de 120 cidades, como eu disse, não é? E para mim tem sido assim uma grande satisfação poder ver que o nosso trabalho tem dado resultado e que a população que está lá na ponta, né? Às vezes, muitas vezes esquecidas lá no município de pouca projeção, mas que quando a gente consegue levar um benefício, isso repercute muito e traz muita satisfação, alegria e felicidade. Se colocarmos no ranking as emendas que o senhor acaba destinando a esses municípios, o que vai primeiro? O que lidera? Saúde, educação, segurança? Saúde, porque saúde é prioridade de todos nós, né? A saúde é um gasto permanente, ela precisa realmente desse apoio, o dia a dia é diferente de você iniciar uma obra,
obra, concluir a obra, inaugurar e entregar. A saúde é uma obra que não tem fim, não é? Ela é o dia a dia e ela é tão essencial na vida, no dia a dia das pessoas. Então eu destino praticamente 60% dos meus recursos para a área da saúde. Mas a infraestrutura, ela também é muito importante. Mas agora, né, quando eu cheguei na Assembleia, eu estou no meu terceiro mandato, quando eu cheguei, o governador era o então governador Geraldo Alckmin. E naquela época, em 2015, primeiro ano que eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, nós não tínhamos as emendas, né? Nós tínhamos um valor muito pequeno de emenda. E nós não podíamos também destinar emendas para entidades. E o terceiro setor hoje, ele é muito importante, né? As ONGs, as entidades, as associações, as igrejas, elas participam principalmente na área social e a gente poder também ajudar aí uma APAI, ajudar uma ACD, ajudar uma entidade que presta um serviço importante no município. Isso também hoje temos essa possibilidade porque o nosso orçamento hoje ele é impositivo. Quando eu cheguei a emenda não era impositiva, hoje as nossas emendas são impositivas, então ela abre um leque. Eu posso investir e ajudar, né, como tenho feito, a área da cultura, do esporte, do entretenimento, solenidades, festividades que são importantes. Então hoje a gente tem tido a oportunidade de ajudar assim praticamente todas as áreas e dando sempre, como eu disse, né, prioridade para a saúde, porque ela está assim no ranking, né, das solicitações que a gente recebe, né? Muita coisa envolve a área da saúde. Deputado, quando o senhor fala em terceiro setor, a gente se lembra da questão do litoral norte, que as ONGs tiveram uma participação muito importante, né? Sim, sim. Da tragédia que houve no Carnaval. Hoje, praticamente em todos os municípios, né, existem parcerias com o terceiro setor. A prefeitura, o poder público, ele não dá conta, né? Ele não dá conta. E ele é muito moroso, ele é muito burocrático, o custo, né, para a máquina estatal sempre é muito mais elevado do que para o terceiro setor. Então, nós temos muita prestação de serviço, nós temos muito que avançar ainda nessa questão, nessa parceria com ONGs, com entidades, com associações. O terceiro setor ele veio para ficar, ele tem dado bons resultados e eu tenho certeza que isso vai permanecer e vai crescer muito aqui no estado de São Paulo e no nosso país. Quais são os seus principais projetos para essa legislatura? Olha, nós temos muitos projetos em andamento aqui na casa, né? Eu tive o privilégio de aprovar projetos importantes, por exemplo, né, nessa questão hídrica. Nós vivemos já momentos bastante preocupantes na questão do abastecimento de água aqui no estado de São Paulo e principalmente na capital e na Grande São Paulo. Eu aprovei recentemente, o governador sancionou o nosso projeto de que todos os prédios públicos daqui para frente tenham o sistema de captação de águas, até para a questão da economia da água, e essa água do reuso, né, ela pode ser utilizada de várias maneiras, e não só na questão hídrica, na questão da água, que é tão importante, como na questão da energia elétrica. A gente também tem projetos de lei aí que podem auxiliar os prédios públicos, né? E o Estado tem muitos prédios espalhados pelo Estado todo que pode ter a captação de energia solar. Nós temos projeto aí na área da saúde, como criação, né, de centros de referência para o tratamento de câncer nos hospitais regionais que estão espalhados também no estado de São Paulo. Este ano aqui eu entrei com projetos importantes que incentivam a doação de sangue, porque o nosso banco de sangue sempre necessita, né? Sempre está com nível... Ainda mais agora durante o inverno? Sim, sempre está com nível baixo. Agora, recentemente, ingressei também com um projeto de lei que incentiva a doação de leite materno, que também é outra questão importante, não é? Então são vários os projetos, a gente vai dar andamento, eles demora, né? Você sabe que aqui na Assembleia Legislativa você entra com um projeto, ele passa por várias comissões, ele passa por uma triagem, porque são 94 deputados que apresentam muitos projetos. Então, para o seu projeto chegar no plenário, ser aprovado,
Aí é a primeira etapa, né? Aprovar o projeto do deputado no plenário. Depois vai para a sanção do governador e muitos dos projetos de iniciativa dos deputados são, a grande maioria, a imensa maioria, é vetada pelo governador. Então não é fácil você aprovar projetos. Mas eu tenho aí dezenas de projetos que estão em andamento, porque em 3 mandatos, né? São praticamente aí 9 anos de atuação aqui na casa. A gente vai continuar ouvindo pessoas, porque os meus projetos também, eles são oriundos de muitas ideias, opiniões, sugestões. A gente ouvindo a população traz assim muitas boas ideias. Eu sempre tive muito aberto, né? E sempre me coloquei à disposição, recebo muitos e-mails. A rede social, ela ajuda muito nessa questão de você poder ouvir opiniões, sugestões, ideias, e muitas boas ideias, elas surgem da população, do meio da população. Então a gente acaba aproveitando essas sugestões e transformando aquilo que é possível em projeto de lei. Então, novos projetos com certeza serão apresentados da minha parte, e eu só espero contar sempre com a colaboração aí da nossa bancada, que é a maior bancada hoje, o PL, eu sou do Partido Liberal, é a maior bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós temos 19 deputados, mas eu tenho um relacionamento muito bom com os demais deputados aqui da casa, nunca tive dificuldades na tramitação dos meus projetos, então espero poder também aprovar projetos que sejam importantes, que possam fazer diferença na vida das pessoas, né? Porque tem aqueles projetos que não trazem assim tanto impacto, né? Projetos de homenagem, de você colocar nome em viaduto, em estrada, não é aquela coisa importante que vai trazer benefício na vida das pessoas. Às vezes, né, não é a quantidade de projetos que você apresenta, é a qualidade dos projetos. Eu sempre procuro me orientar em projetos que vão fazer diferença na vida das pessoas, né? E pretendo continuar com essa postura. Acho que a gente ainda vai ter oportunidade de apresentar bons projetos aqui na Assembleia Legislativa. No caso do projeto de doação de sangue, quais são os incentivos? De que forma o senhor pensa em estimular isso? Inclusive para o funcionalismo público, né? O funcionalismo público do Estado é muito grande, né? Nós temos milhares e milhares de funcionários públicos espalhados pelo Estado de São Paulo. Então, quando você dá um incentivo para que esses servidores públicos possam doar sangue, por exemplo, eu acho que é uma boa iniciativa, né? As pessoas, às vezes, elas se motivam por incentivos, né? Então, quando você dá um incentivo de uma folga ou de um benefício salarial ou alguma compensação, isso pode servir de incentivo para a doação de sangue. Então, a gente está estudando ainda, o projeto ainda está em andamento, mas o objetivo é isso, incentivar através de um estímulo. Você dando uma compensação, a pessoa pode ser motivada a fazer essa doação, porque às vezes voluntariamente muita gente acaba não se preocupando com isso, né? Agora, quando você tem um incentivo, quando você tem um estímulo, isso pode animar as pessoas, né? E principalmente nós vamos começar aí um teste no nosso projeto de lei com os funcionários públicos, o servidor público, porque é uma categoria muito grande, espalhada por todo o estado de São Paulo. Deputado, em relação às polêmicas, quais os projetos polêmicos que devem ser apresentados ao longo do ano pelo governo? O que o senhor acha? Olha, nós temos ouvido aí do próprio governador Tarcísio que ele pretende fazer uma reforma administrativa. Reforma administrativa, enxugar a máquina do Estado, você extinguir órgãos, você acabar com departamentos que não têm mais razão de ser, porque tem muitos órgãos que foram criados, inclusive na época da ditadura militar. Ao longo dos anos o mundo mudou, as coisas se transformaram, nós estamos vivendo hoje numa realidade muito diferente de 30, 40, 50 anos atrás. E às vezes esses órgãos, eles não têm mais razão de ser e eles se tornam verdadeiros cabides de emprego. Então, quando você fala em extinguir órgãos, quando você fala em enxugar a máquina, diminuir o tamanho do Estado, isso é polêmico porque quem está não quer perder. Mexe com gente, né? Mexe com gente, e a gente já passou por isso aqui na reforma da Previdência, na reforma administrativa, e sempre quando você fala em cortar privilégios, em cortar... ninguém quer perder, né? As pessoas, elas querem preservar aquilo que tem. E é natural
natural, o ser humano é assim, não é? Então nós vamos ter aí, eu tenho certeza, momentos muito polêmicos aqui na Assembleia, embates muito duros, como nós já tivemos, a gente tem experiência nessa questão. Na reforma administrativa, nós vamos ter o problema aí das privatizações. Quando você fala em privatizar uma Sabesp, que é a maior empresa de saneamento básico da América Latina, quando você fala em privatizar o metrô, que tem um sindicato dos metroviários, que é um sindicato muito atuante, muito forte, quando você fala então nessas reforma da educação, isso vai trazer muita polêmica, vai trazer participação popular, nós vamos ter galeria lotada, nós vamos ter pressão, e a pressão não é só aqui nas galerias da Assembleia, no plenário, mas a pressão hoje ela está presente nas redes sociais. Então eu acho que neste governo do Tarcísio, pelas ideias que o governador tem de trazer modernidade, de fazer reformas, de enxugar a máquina, de cortar privilégios, de tornar o Estado mais eficiente, mais competitivo, nós vamos nessa questão toda ter muitos embates e muita polêmica pela frente, né? Então isso é um teste até para a gente ver realmente se o governo tem aí maioria na casa, se o governo tem uma base parlamentar forte, porque é nesses momentos de pressão que a gente vê realmente quem está preparado para enfrentar essas grandes polêmicas, que a política é feito disso, né? Não tem como você governar diálogos, debates. Diálogos, debates, audiências públicas, participação popular, isso faz parte da democracia, né? Na democracia todas as partes precisam ser ouvidas, né? Então eu acho que nós vamos ter aí momentos bastante tensos, mas espero que de toda essa polêmica o objetivo final seja sempre o bem-estar das pessoas, né? O estado de São Paulo, como eu disse, é um estado importantíssimo para o país. As mudanças precisam começar aqui por São Paulo. São Paulo precisa ser protagonista do crescimento do país, né? Então estamos preparados para enfrentar esses momentos e eles com certeza chegarão aqui na Assembleia. O senhor já participou em loco de audiências públicas? Sim, a gente já teve a oportunidade de participar. E como é que é esse contato? Não, é um contato interessante, porque numa audiência pública você chama as pessoas realmente interessadas, envolvidas com a questão, pessoas que têm conhecimento técnico, pessoas que podem colaborar, enriquecer o debate com as suas ideias. Então é o que eu digo, ouvir a opinião pública, trazer... E também nos diversos municípios, né? Sim, a própria Assembleia faz isso quando elabora o seu orçamento, né? Vai até as câmaras municipais, abre a discussão, representantes da sociedade são convidados nos vários municípios, nas várias regiões, para opinar, para trazer ideias na organização do orçamento do Estado. Então, ouvir a população, acho que é a essência da democracia, né? Nós vivemos num país democrático onde todas as partes precisam ser ouvidas e respeitar sempre a opinião de todos, né? E é através do diálogo que você busca o consenso e muitas vezes é assim que você constrói uma sociedade melhor, né? Em relação ao PL, como é que o PL se posiciona aqui na casa? Temos o presidente André do Prado, que esse ano se elegeu, que gostaria que o senhor falasse do partido. Olha, o nosso partido, eu estou no PL há muitos anos, né? Inclusive, o senhor é presidente municipal do PL em Mogi das Cruzes. Sim, na cidade de Mogi das Cruzes, há cerca de 15 anos eu sou presidente do partido lá. Mas o PL eu acompanho desde o início. Nós éramos um partido muito pequeno, a nível nacional nós tínhamos 9 deputados federais, hoje nós temos 100 deputados federais, hoje nós somos a maioria na Câmara em Brasília, temos em torno de 15 senadores, somos maioria na Assembleia Legislativa. Para você ter uma ideia, eu estou no meu 3º mandato, cheguei aqui em 2015 e nós éramos 3 deputados, eu, o André do Prado e o Ricardo Madalena. E hoje 19. Hoje nós somos 19, mas muito em função da vinda do Bolsonaro. O Bolsonaro fez com que o PL explodisse, né? O nosso partido hoje, ele teve um crescimento e vai continuar tendo. Nós vamos eleger aqui no estado de São Paulo, o projeto é esse, o planejamento está sendo feito nesse sentido, é eleger de 150 a 200 prefeitos. Nós tínhamos o quê? Em torno de 25, 30 prefeitos hoje, pensamos em eleger até 200 prefeitos. Multiplicar por 10 vezes. No estado de São Paulo, o que aconteceu aqui no parlamento, né? Nós éramos em 3 e hoje somos em 19. Então o partido está vivendo o seu melhor
momento, a sua melhor fase. A vinda do Bolsonaro fortaleceu demais, porque o bolsonarismo está aí, ele está presente, ele está nas ruas. O Bolsonaro é um grande líder, é um fenômeno político, não é? E isso trouxe muito benefício para o nosso partido. Nós estamos muito animados, empolgados, estamos tendo aí nos finais de semana encontro de prefeitos em diversas regiões do estado, muita gente querendo vir, querendo se filiar, né? Prefeitos querendo vir para o PL, vereadores querendo vir para o PL. Então o partido precisa aproveitar esse bom momento, precisa aproveitar essa fase muito boa que nós estamos vivendo e buscar esse crescimento, né? Buscar o crescimento. Quando que a gente poderia imaginar que um deputado do nosso partido pudesse assumir o comando da Assembleia Legislativa de São Paulo, como é o caso do deputado André do Prado? Então a gente conquistou muita coisa de uns anos para cá. O partido é muito organizado, um partido muito bem estruturado. Nós somos uma família comandada pelo nosso grande líder, né, o Valdemar Costa Neto, que é o nosso presidente nacional do PL, e hoje o PL é o que é graças ao esforço e ao trabalho do Valdemar, trabalho de décadas, né, porque o Valdemar está no partido há muitos anos, né. Quando o PL tinha 9 deputados federais, o Valdemar era um deles, né. E eu posso falar com muita propriedade desse trabalho, dessa dedicação, do empenho do Valdemar, que sempre trabalhou em benefício do PL, do nosso partido, porque o Valdemar é de Mogi das Cruzes, né? Eu conheço ele me conhece há mais de 50 anos, então eu conheço bem a história dele. E o PL deve muito, muito, muito ao Valdemar Costa Neto. E a gente está aí, vamos em frente e trabalhar pelo crescimento do partido e poder ajudar o Brasil. Esse é o nosso lema, né? O Brasil acima de todos nós, acima dos interesses políticos, partidários, está a nação brasileira, o povo brasileiro. Então, acho que o PL vem contribuindo e pode contribuir muito mais com a nação brasileira. Agora, deputado, fala-se que o ex-presidente Bolsonaro pode se tornar inelegível para a próxima eleição. Qual o impacto que isso deve ter? Olha, o Bolsonaro, ele, como eu disse, ele é um fenômeno político, né? Veja que o governador Tarcísio não tinha nenhum passado político, o Tarcísio nem era do estado de São Paulo. A ideia do Tarcísio inicialmente, se não me engano, era ser candidato, porque ele foi um bom ministro da infraestrutura, teve uma projeção muito grande na mídia, ele era uma peça assim, na engrenagem, uma peça muito importante, mas se não me engano o Tarcísio pensava alguma coisa aí em ser candidato a senador. E de repente o Bolsonaro disse, não, vamos lançar o Tarcísio, governador de São Paulo. E não é fácil você se eleger governador do principal estado do país, né? O Tarcísio nem era de São Paulo, né? Era do Rio de Janeiro, principiante na política, nunca tinha sido candidato a nada e ganhou a eleição. Ganhou a eleição pela força do Bolsonaro, né? Se não fosse o Bolsonaro, o Tarcísio não teria eleito governador. O Tarcísio reconhece isso, né? E o Bolsonaro, mesmo que ele não seja candidato, vamos supor que aconteça, porque o Bolsonaro comprou umas brigas aí muito indigestas, né? Brigar com o Supremo, brigar com a Globo, brigar com a mídia, brigar com... O Bolsonaro é do temperamento dele, ele é uma pessoa de embate, né? Estourada, né? É, uma pessoa assim, muito aguerrida e lógico que essa postura na política você acaba criando muitos inimigos, né? Muitos adversários. Então a vida do Bolsonaro sempre foi assim, uma vida de enfrentamento, né? Ele é uma pessoa muito corajosa e realmente pode vir a ser inelegível na próxima eleição, mas o apoio dele, quando ele vai para a televisão, quando ele sobe num palanque, é o que todo mundo quer. Todo mundo que é candidato aí a prefeito, a vereador, quer tirar foto com o Bolsonaro, quer que o Bolsonaro suba no palanque, porque o prestígio do Bolsonaro é muito grande, né? Ter o apoio do Bolsonaro é muito importante. Às vezes o Bolsonaro pode ter mais força apoiando alguém do que sendo candidato. Então ele vai continuar sendo assim, estrategicamente falando, para o nosso partido, peça de fundamental importância. Ele, para nós, é o nosso comandante. Na área política, é a pessoa que pode impulsionar o PL ainda mais. E vamos lá, vamos aguardar.
entregar nas mãos de Deus, né? Eu falo que tudo está nas mãos do Criador e ter paciência, aguardar os acontecimentos, mas o PL vai continuar crescendo, o Bolsonaro vai ter um papel extremamente importante para o nosso partido, para a política brasileira e para a nação brasileira, né? O Bolsonaro, ele precisa hoje assumir esse papel de líder que ele é e poder trazer a sua grande contribuição para o povo brasileiro. Eu acho que esse é o desejo de todos nós, é o desejo do próprio Bolsonaro. Então, trabalhar, né, para construir um Brasil cada dia melhor. Falando na política local, alguns deputados aqui em conversas no podcast da Alesp já revelam o desejo de sair candidato ou de ser pré-candidato à prefeitura o ano que vem. O senhor também ocupa essa posição para Mogi das Cruzes? Olha, eu vou te ser sincero, eu comecei muito novo na política, né? Com quantos anos? Com 24 anos eu já era vereador na minha cidade, né? Então, e aí se reelegeu por 4 vezes consecutivas. 4 vezes são 16 anos, né? E mais Câmara, 3 aqui na casa. 16 anos de Câmara Municipal. A gente, quando inicia na política, a gente tem muitos sonhos, né? A gente tem muitos ideais para serem alcançados. Então isso é natural da própria idade, né? O jovem sempre é mais audacioso. O senhor se lembra dos primeiros sonhos que o senhor tinha? Lembro, mas meu pai também foi político, meu pai foi vereador muitos anos, eu acabei sendo influenciado pela atuação política do meu pai, pelo nome, né? Quando você já é herdeiro político, as coisas são muito mais fáceis, né? Você encontra portas abertas, um terreno já semeado. Então, como meu pai era um vereador muito popular na cidade de Mogi das Cruzes, eu acabei herdando essa popularidade do meu pai. Mas aprendi muito no convívio, né, no relacionamento com vereadores, com lideranças políticas. A política mudou muito. Na época que eu iniciei, a política era bem diferente de hoje. Quando eu era vereador, não existia nem celular, quanto mais rede social, né? A comunicação com a população era muito mais difícil. Você tinha que fazer campanha indo de casa em casa, batendo de porta em porta. Tomando cafezinho. Tomando café até enjoar. Era na sola do sapato, né? Então você precisava, para ganhar a eleição, você precisava ser popular, você precisava ser uma pessoa conhecida na comunidade, você precisava ter essa empatia, esse poder de comunicação. Então não era tão fácil como é hoje, né? Hoje a rede social acabou facilitando. Veja o perfil da própria Assembleia. Antigamente eu me lembro que para você ser deputado era um negócio assim, muito, muito difícil, né? Aqui a imensa maioria dos deputados tinham uma trajetória política já consolidada. Para chegar aqui tinha que ser cacique, né? Tinha, porque muitos já tinham sido prefeitos das suas cidades, ou eram lideranças políticas que estavam na mídia. Hoje não, a gente vê muita mudança, muita renovação, muita cara nova. Hoje, aqueles que sabem lidar, né, com essa questão da rede social acabam se beneficiando. E então a política vai mudando porque o mundo muda, né? A sociedade, ela constante tem mutação. uma constante mutação, essa evolução, ela é permanente, constante. Então as coisas mudam, né? Mas eu me lembro bem, a primeira eleição que eu disputei foi em 1988, né? Então eu fiquei 16 anos na Câmara como vereador, depois fui ser secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Mogi das Cruzes, permaneci nessa função durante 6 anos, um período onde a cidade de Mogi cresceu em termos econômicos, se transformou na 17ª economia do estado de São Paulo. Nós ampliamos o parque industrial, fortalecemos o comércio, a construção civil viveu a melhor fase lá na cidade. Eu tive o privilégio de pilotar, né, de estar no comando da economia lá do município. Fiquei também 6 anos na prefeitura, que foi um aprendizado muito grande. Então eu tenho 16 anos de Câmara, 6 anos de prefeitura como secretário e agora vou aí para 12 anos, né, como deputado estadual. Lógico que quem está nessa trajetória, quem está nisso há mais de 30 anos, não deixa de pensar, quem sabe um dia também, em ser prefeito da sua cidade. Não que seja uma coisa que eu esteja correndo atrás, que eu esteja ansioso atrás disso. Trabalhando em prol disso. Não, eu estou focado aqui na minha atuação de parlamentar. Eu tenho compromisso hoje, não é só com a minha cidade, como nós comentamos, né? Eu tenho compromisso com mais de 100 cidades que depende do nosso apoio, que depende da nossa ajuda, que conta com a destinação dos nossos recursos. Então eu sinto assim, hoje é muito complicado para mim, né, virar as costas para cidades onde eu tive votação
espetacular. Vou te dar exemplo, tem cidade pequena aí no interior que eu fui mais votado do que o presidente da República. Não é normal, né? Um deputado estadual, em qualquer cidade que seja, ter mais voto do que o governador, ter mais voto do que o presidente. Isso aconteceu comigo. Então, são cidades que eu assumi um compromisso muito grande. Então, a gente virar as costas para essas cidades, para se dedicar só à cidade da gente. Então, é uma situação hoje bastante complicada para mim. Eu estou muito feliz aqui na Assembleia, estou realizado como deputado estadual, acho que o meu nome está consolidado como parlamentar do estado de São Paulo. Isso traz uma motivação muito grande para mim. Agora, eu já vi acontecer tanta coisa em política, né? Política, às vezes as coisas mudam, você está num rumo, de repente você é chamado para um desafio, as coisas mudam, a política é muito dinâmica. Um ano, por exemplo, é uma eternidade na política. Muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer em um ano na política, porque a política é dinâmica, né? Então a gente nunca vai descartar a possibilidade de um dia vir a ser prefeito da cidade. Mas não é o meu foco hoje, né? O meu foco é fazer jus aos 183.219 votos que eu tive. São quase 200 mil votos. Excelente votação. É uma votação muito expressiva. Eu vou te dizer, ó, eu entrei aqui na Assembleia, primeira eleição minha, em 2014. Eu tive 60 mil votos. Eu cheguei na Assembleia Legislativa com 60 mil votos. Aí, na minha reeleição, eu subi para 82 mil votos. E agora eu tive quase 200 mil votos. Eu tive 101 mil votos a mais do que eu tive na eleição passada. Então, isso te traz uma responsabilidade enorme. Uma satisfação. Uma satisfação muito grande, pessoal, e uma responsabilidade, porque 200 mil pessoas é muita gente, é muita gente. Então, é o que eu digo, eu tenho que estar focado no meu mandato de deputado, né? Eu tenho que assumir essa responsabilidade, me dedicar, procurar fazer o melhor possível para fazer jus a essa votação. Então, o meu foco hoje é aqui. Eu não estou pensando em eleição, que vai acontecer em outubro do ano que vem. Então, até lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu digo sempre o seguinte, eu sou um homem muito temente a Deus. Eu falo que o homem faz planos, mas quem confirma o plano e o desejo do coração do homem é Deus. Está nas mãos de Deus. O que Deus preparar para mim, Deus como bom pai, como um pai fiel que é o melhor para os seus filhos, né? Então Deus nos coloca em determinadas posições para que a gente possa dar um bom testemunho, para que a gente possa fazer o bem ao próximo. Então eu sou muito grato a Deus pelo fato de ser deputado estadual. É um privilégio muito grande num estado tão importante como o estado de São Paulo. Então eu só tenho que agradecer por esse momento que eu estou vivendo, né? E daqui para frente, o futuro está nas mãos de Deus. O senhor citou várias vezes a nova ferramenta que é a rede social. Desde quando o senhor passou a se preocupar com isso? Olha, de uns anos para cá, vou te dizer que eu nunca fui um político de rede social, porque eu não venho dessa época, né? Como eu disse, eu venho da época... Você teve que se adaptar. Eu venho da época do caderninho, né? Eu me lembro que quando eu era candidato a vereador, eu pegava o meu caderninho e ia anotando o nome das pessoas que eu conhecia. Aí eu separava por bairro, aí eu separava por rua. Então eu chegava em casa, tipo assim, 6 horas da tarde, que as pessoas começam a chegar nas suas casas depois das 6, né, e tal. Aí eu pegava o meu caderninho e disse, hoje eu vou no bairro tal, nessa rua eu conheço meia dúzia de casas, eu vou dar uma passadinha nessas 6 casas aqui. Então eu ia, batia nas casas, entrava, tomava café, sentava na sala, tomava café na cozinha, tinha esse contato próximo das pessoas. Eu comecei a minha vida política dessa maneira, né? No corpo a corpo, de casa em casa, e graças a Deus sempre fui muito bem recebido. Acho que eu tenho esse dom também, Deus me deu muita paciência para lidar com as pessoas, porque para você lidar com gente não é fácil, né? A cobrança é muito grande, e a política, né? O povo tem uma desconfiança muito grande com a política. Por exemplo, você manda um recurso para uma cidade, como eu mandei um recurso aí recentemente para uma cidade, não vou precisar citar o nome da cidade, mas você anuncia hoje na rede social, porque a grande vantagem da rede social é que as pessoas hoje elas não lêem mais jornal. Antigamente as pessoas liam jornal, as pessoas ouviam rádio. Hoje a vida é tão corrida que as pessoas não têm mais tempo de sentar para ler jornal ou para ficar ouvindo rádio. Então hoje todo mundo tem um celular na mão, né? Onde você estiver
estiver dentro de um ônibus, dentro de um trem, de um metrô, ou em qualquer canto que você estiver, numa fila qualquer, né? Você está ali com o celular na mão. Esperando a criança na porta da escola. Você está com o celular na mão. E é através do celular que as pessoas se informam, né? Então, isso aí ajudou muito, né? Isso te dá, assim, mais visibilidade e as pessoas passam a conhecer o seu dia a dia, a sua rotina, sabe o que você está fazendo. Eu ando pelas ruas e as pessoas, pô, tô vendo, você está andando. Cada hora você está numa cidade, ou você está de parabéns, você fez isso, você fez aquilo. As pessoas acompanham pela rede social. Então isso ajuda demais. Isso Hoje o senhor tem um time que cuida disso. Tem um time, então, eu não tinha, né? Mesmo quando eu cheguei aqui na Assembleia, eu não tinha um time especializado nisso. Mas a gente tem que hoje se inteirar de tudo, né? Essas novas tecnologias. Então hoje essa comunicação, ela é de fundamental importância para divulgar. Político. Sim, e divulgar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então hoje eu melhorei muito nisso, né? Hoje eu tenho uma equipe muito boa que produz bons conteúdos. Então você vai numa reunião, numa secretaria. Até mesmo ainda há pouco tinha um assessor do senhor aqui filmando o início do podcast. Exatamente, agora há pouco mesmo a gente estava numa reunião no DER, que é o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem. Então hoje tudo é gravado, tudo é filmado, tudo é noticiado e é bom porque as pessoas estão vendo o seu trabalho, né? Estão acompanhando o seu dia a dia. E isso veio para ficar, não tem como você ficar alheio a isso, né? Então, no começo, a gente sempre, né? Tudo que é novo, a gente... A gente fica ali um pouco receoso, com o pé atrás. Mas hoje eu sou também um deputado da rede social e vou investir muito mais nisso, espero poder melhorar, porque a gente precisa ter essa comunicação com as pessoas. Mas voltando ao que eu falei da desconfiança da política, hoje você manda um recurso para a cidade. Aí você faz lá uma postagem, divulga lá na cidade. Aí sempre tem os comentários, né? Os comentários. Será que esse dinheiro existe mesmo? Será que esse dinheiro chegou? O que vão fazer com esse dinheiro? Será que esse dinheiro vai ser desviado? Os questionamentos. Os questionamentos. Será que é verdade? Ou é porque a eleição está chegando? Porque é só chegar perto da eleição que a gente vê essa agitação toda. Essas notícias e tal. E as pessoas desconfiam de tudo, né? Porque infelizmente já aconteceu tanta coisa ruim na política, tanto descrédito, né? Tanto roubo, tanta corrupção, as pessoas vão desanimando. E isso é triste porque a política é necessária, né? Não existe país no mundo onde não haja política. Se não for a política, você não tem condição de viver em sociedade, né? Como é que seria uma cidade sem governo? Como é que seria um país sem governo, um estado sem um governante? Isso ia ser um caos. Então eu falo que as autoridades foram estabelecidas até por Deus, né? Porque só através das autoridades que você tem condição de viver nessa terra. Então a gente sabe que a política é bastante complicada, lidar com isso tudo, você tem que ter paciência, você tem que ter esse dom, essa vocação. E eu sempre tive, né? Desde muito jovem, eu me formei em advocacia, em direito, né? Em 1985. Foi o ano que eu me formei, saí da universidade com a intenção de montar o meu escritório de advocacia. Mas, como eu disse, né, meu pai político, eu acabei sendo influenciado pelo meu pai. A mosquinha da política ficou, e pelos amigos, né, pelos amigos e tal, pelo fato de já ter um nome na política. E acabei entrando. E política é um negócio que envolve tanto a gente, né, que é tão apaixonante. Você encontra a porta da entrada e nunca mais vai encontrar a porta da saída, né? E eu entrei nisso muito jovem, eu tinha na época 22 anos quando eu comecei e já estou com 60 anos, nunca mais saí e acho que dificilmente sairei da política, porque ela realmente nos impõe e vai nos impondo, né, novos desafios e você vai sendo envolvido com tudo isso. Então eu acho que eu me considero um político de vocação. E como é que fica a mulher do político nisso tudo? Tem que se adaptar, também tem que gostar, né? É difícil um político que a mulher não goste de política, né? A mulher tem que ser companheira, a mulher tem que... E a mulher ajuda muito, né? Para quem está na política, você chega em qualquer lugar, se você tem uma companheira, a mulher acaba se enturmando e a mulher acaba tendo, assim, essa comunicação grande com as outras mulheres também. Mas tem que aprender a dividir, né? Porque político,
quase que não para em casa, né? Não para em casa. Por isso que eu digo, a mulher precisa gostar, né? Precisa entender, precisa gostar, precisa participar, precisa se envolver também. É difícil você ser homem público e a tua família não te apoiar, né? Então aí envolve a família toda e a mulher acaba sendo peça fundamental, peça-chave. Eu acho que posso afirmar que na política, quem não tem assim uma companheira que seja um esteio, que seja realmente aquela... E também não só, né, para ajudar, mas também nas horas difíceis, você chega às vezes de um dia muito conturbado, de uma rotina muito estressante, você ter com quem desabafar, né, você ter o consolo de uma companheira, de uma mulher, isso é muito importante, né? Então a gente se completa, né? O político precisa ser completado por uma mulher que possa contribuir, que possa somar. Isso também, graças a Deus, eu tenho. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho dois filhos. Algum já foi picado? Não, por enquanto não. Que idades eles têm? Já são moços. Eu tenho um filho de 27 anos. Né? Então por enquanto... sim. Mas nada de política não, ainda. Política por enquanto não. Se bem que o nome, né, é o que eu falo, sempre o nome, os amigos, os colegas, porque jovem também tem muitos amigos, jovem participa de muitas festas. E hoje até por conta das redes sociais, a política também às vezes os próprios amigos ficam incentivando, né? Pô, seu pai é deputado, por que você não sai candidato a vereador? Pô, você tem um nome conhecido e tal. Então, às vezes, acaba sendo envolvido pelos amigos, né? Aqui na casa, o senhor participa da CPI do Pix? Sim, eu sou membro, as reuniões começaram agora, a prática é que ontem eu tive reunião de bancada e aqui a rotina é estressante na Assembleia, né? Porque coincide, né? No mesmo dia, no mesmo horário de você ter a reunião da bancada, você ter que estar na sua comissão, aí tem a CPI e às vezes acaba não conciliando o horário. Mas a primeira reunião foi ontem, eu acho que é uma CPI importante, porque todo mundo hoje tem um receio muito grande nessa relação toda aí, né, de PIX, de golpes que são dados no mercado financeiro, de clonagem de cartão. Quer dizer, é um tema que está presente na vida, no dia a dia de todo mundo, né? Quem é que já não teve dor de cabeça com clonagem de cartão? E não é só PIX, não, é PIX, é cartão de crédito, é relação financeira, bancária. Então eu acho que apurar, procurar entender melhor, não é, essa dinâmica toda, trazer um pouco mais de segurança para a população. Eu acho que são temas importantes, eu acho que a CPI pode colaborar bastante, porque a gente recebe muita denúncia, né, dessa questão. E outra coisa também, a insegurança, né, porque hoje tem esses sequestros relâmpagos, e o PIX, eu acho que tudo na vida, né, tem os dois lados, né, o lado bom e o lado ruim. E a gente tem tido aí o relato de muitos problemas, né, nessa questão do PIX. Mas é outra coisa que veio para ficar, né? O PIX facilitou a vida de todo mundo e vai continuar aí, vai estar presente no dia a dia de todo mundo. Deputado Marcos Damasio, do PL, hoje o nosso convidado aqui no podcast da Lesp. Por favor, volte sempre, queremos conversar mais sobre o seu mandato e todas as suas resoluções aqui na casa. Olha, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória política, do nosso trabalho aqui como parlamentar, né, do estado de São Paulo, e me coloco sempre à disposição, sempre que for possível eu estarei aqui, porque é um prazer, uma satisfação poder falar com as pessoas, né? Essa comunicação, ela é necessária no nosso dia a dia e principalmente na minha condição de deputado estadual. Eu que agradeço e estou sempre às ordens. Muito obrigada. E o nosso time aqui na casa é formado por Carol Matias, Renan Augusto e também por Sibelius Toledo. Muito obrigada, fique sempre com a gente.